quero saudá-los, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Io vi Amém? saluto con la grazia e con la pace di Cristo Vocês estão Gesù. felizes com Jesus? Voi avete la gioia di stare Amém. con Gesù? Que bom, que bom. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Pio Francesco de Carvalho. Per coloro che non mi conoscono, il mio nome è Pio Francesco di Carvalho. Então eu tenho um pouquinho de italiano no meio. O meu Pio não é com U, é P-I-O, né? Pio. E il mio nome Pio non è con la U, ma è con la lettera O. Le stesse cose. Sempre é uma alegria muito grande poder pregar a palavra de Deus. È sempre una gioia avere l'opportunità di predicare la E parola. depois de alguns anos ministrando a palavra de Deus, E dopo alcuni anni eu descobri que eu não sou pregador. io ho scoperto che io non sono un Eu predicatore. sou um professor. Io sono un insegnante. Eu sou um mestre. Sono un maestro. E nesses dias, então, eu tenho ensinado muito da minha experiência. Ed in questi giorni io sto cercando di insegnare tanto a riguardo dell'esperienza che ho acquisito fino ad oggi. E existe uma diferença entre informação Ed esiste una differenza tra la e informazione conhecimento. e la conoscenza. Eu tenho falado com os jovens. Io parlo ai giovani. Vocês têm bastante informação. Voi avete tanta Vocês informazione. abrem o celular Voi prendete il e vostro qualquer telefono informação está à sua e disposição. qualsiasi informazione si Só trova que lì. informação não é conhecimento. Però informazione non è O conoscenza. conhecimento é quando você experiencia a informação. E la conoscenza è quando tu Sem aquela sperimenta la prática, informazione. sem aquela prática você não tem E conhecimento. senza la pratica tu non hai la E conoscenza. por isso você não pode desprezar os velhinhos. Ed è per questo che tu non puoi lasciare in fianco Porque os velhinhos gli têm a anziani, informação e o conhecimento. perché loro hanno la informazione più l'esperienza. E quando você tem informação e conhecimento, E quando tutte e due sono insieme e você começa a praticar o conhecimento, e tu inizi a praticarlo, aí você é sábio. allora lì tu diventi una A persona sabedoria saggia. é justificada pela prática da E experiência. la saggezza è giustificata per la pratica della conoscenza. Então hoje eu quero conversar um pouquinho com você Ed è oggi io vorrei parlare con te sobre o fundamento da nossa existência cristã. a riguardo del fondamento della nostra esistenza Eu cristiana. quero falar sobre fé. Io voglio parlare a riguardo della fede. Na verdade, eu quero ensinar você. Eu quero que você saia daqui hoje In verità io vorrei insegnarvi, e vorrei que che você tu esca leve oggi para casa com você e che tu porti insieme a te algo que você possa usar bastante. qualcosa che tu possa usarlo. Eu quero que você receba este ensinamento. Io vorrei che tu riceva questo Por isso insegnamento. que a minha oração é que o Espírito Santo abra os olhos do seu espírito, E la mia preghiera è affinché lo Spirito Santo apra gli occhi del para tuo que você spirito possa entender essa verdade. affinché tu possa capire questa verità. Me permita usar esse exemplo. E io mi permetto a usare questo esempio. Imagine em cima, sobre esse forro, Prova a immaginare sopra il soffitto. aqui você tem o mundo espiritual. Qui sopra esiste il mondo E aqui spirituale. debaixo desse forro, E sotto il soffitto você tem o mundo material. c'è il mondo materiale. Então, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você toca, Allora ciò che tu vedi, ascolta e tocca comunica e informa a sua alma. comunica con la tua anima. Aquilo que está acima, que é esse mundo espiritual, E il mondo spirituale che è al di sopra, ele comunica com o seu espírito. lui parla con il tuo spirito. Para você acessar as verdades espirituais, Affinché tu possa avere accesso alle verità você precisa spirituali, da fé. tu hai bisogno della fede. Você não acessa as verdades espirituais Tu non riuscirai ad avere accesso alle verità spirituali enxergando, tocando, cheirando com os 5 sentidos. con i 5 sensi. Você precisa sim da fé para acessar a verdade Tu espiritual. avrai bisogno della fede per avere accesso alla Então eu verità quero dividir um spirituale. pensamento com você sobre fé e crer. Allora io vorrei condividere con voi un pensiero a riguardo di fede e Existe credenza. uma dificuldade muito grande para o cristão saber a diferença de fé e crer. Ed esiste una difficoltà molto grande in mezzo a noi affinché veniamo a capire la differenza tra avere fede e credere. E por essa razão, muitos cristãos amados, Ed è per questa ragione pessoas lindas em Cristo, persone amate in Cristo, elas não estão alcançando aquilo que Jesus liberou para elas. loro non stanno raggiungendo ciò che Gesù Porque ha già elas não dato. sabem a diferença entre fé e crer. Perché non hanno capito la differenza tra fede e credere. Nós não vamos estudar a diferença Nós- sobre crer e acreditar. Noi non andremo a studiare la differenza tra credere e credere. Então existe fé, Esiste fede, crer credere e acreditar. e credere. Accreditare. Come on. Così. I think there is a different word, né? Yes, No? yes. Acreditar
Acreditare é confiar por um período de tempo. è avere fiducia per un periodo di tempo. Crer Credere é confiar por todo o tempo. è credere per tutto il tempo, avere fiducia per tutto il tempo. Quando você acredita, Allora, quando tu credi, você acredita por um dia, uma semana. quando tu acredita per una settimana, un giorno. Quando per você te. crê, Quando tu credi, você crê para sempre. tu credi per sempre. Essa é a diferença entre acreditar e crer. E questa è la differenza tra uno e l'altro. Mas eu quero falar sobre fé e crer. Però io vorrei parlare a riguardo della fede e della credenza. Eu sei que você estudou ou italiano ou estudou português. Io so che voi avete studiato l'italiano o anche il E portoghese. você sabe que a palavra fé E tu sai che la parola fede é um substantivo. è un sostantivo. Scusa. Substantivo. É um substantivo. È un sostantivo. E todo substantivo necessita de um verbo de ação. E tutti i sostantivi hanno bisogno di un verbo di azione. Então, se você só tem o substantivo fé, Allora, se hai soltanto il sostantivo fede, isso não significa nada. questo non vuol dire nulla. Você precisa de um verbo de ação junto Allora, insieme a questo, hai bisogno di avere un verbo di azione para você entender o que é fé. affinché tu possa capire cos'è la fede. O verbo de ação da fé Il verbo di azione della é fede crer. è credere. Crer. Credere. Por isso, crer, E por isso credere é o que movimenta a fé. è ciò che movimenta la nostra fede. Você tem fé, Allora tu hai fede, mas se você não crer, però se tu non credi, essa fé não funciona. la tua fede non avrà funzione. Então você precisa crer Allora tu hai bisogno prima para di você credere colocar a sua fé em movimento. affinché tu possa mettere la tua Para fede in você colocar a movimento, sua fé em ação, affinché la tua fede possa essere in você azione. precisa crer. Allora per questo hai bisogno di credere. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 4, Allora l'apostolo Paolo, quando ha scritto la carta ai Corinti, capitolo 4, no versículo 13, nel versetto 13, Eu vou ler para 13, você. io leggerò per te. tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também nós falamos. Pode ler italiano? Ah, olha que coisa linda aqui, ó. Parabéns, viu? È la prima o la seconda? Segunda Coríntios 13. Seconda Corinti, Segunda Coríntios 13. Não, 4:13. 4:13. seconda Corinti, capitolo 4, versetto 13. 13. Isto. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della scrittura. Só segura um pouquinho. Perceba que fé é um espírito, espírito de fé, Vedete che fede è lo spirito di fede, ok? Então não está aqui em cima. allora non è qui, si trova qui sopra. Continuando. Allora continuiamo. Ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo. Se eu creio, eu falo. Allora se io credo, io parlo. Se eu não creio, Se eu não io falo. non credo, io non parlo. Todos nós temos o mesmo espírito de fé. Allora tutti noi abbiamo lo stesso spirito di O que eu fede. estou dizendo é que eu e você temos a mesma medida de fé. Allora io sto dicendo che io e te abbiamo la stessa misura di fede. Eu não tenho mais fé que você. Io non ho più fede di te A fé que você tem é a mesma que eu tenho. e la fede che tu hai è la stessa che io ho. A diferença La differenza é que eu leio mais a Bíblia do que você. è che io leggo di più la Bibbia Eu che te estudo mais a stesso. Bíblia do que você. Io studio di più di te. E eu exercito mais a fé do que Ed você. io provo a esercitare la mia fede più di A te. fé é como um músculo. La fede è come un muscolo. Quanto mais você vai na academia exercitar, Quanto più tu vai nella palestra a fare esercizi, mais forte você più fica. forte tu diventi. Assim como eu sou bem forte, Allora così come io sono forte, nem tanto. É porque nós exercitamos. è perché facciamo gli esercizi. A fé também é assim. E la fede è così. A fé, ela precisa estar acompanhada do crer. La fede ha bisogno di camminare E insieme o alla crer credenza. vem acompanhado pelo falar. E il credere viene insieme al parlare. Eu somente posso dizer Io posso soltanto que dire eu tenho fé che io ho fede se eu crer, se io credo, se eu agir. se io metto in azione. E o que demonstra que eu creio E ciò che mi fa vedere che veramente quando eu io digo. credo è quando io é quando eu parlo. digo. È quando io parlo. Existe um texto na Bíblia
que se você pegar 100 pastores, Esiste un testo nella Bibbia che se tu provi a prendere 100 pastori, 101 não entende. 101 fino a oggi non ha capito. O texto diz o seguinte: a fé sem obras é morta. Il testo dice così: la fede senza l'opera è morta in E a se grande stessa. pergunta é: qual é a obra da fé? E la grande domanda che abbiamo è: qual è A obra da fé. la opera della fede? A obra da fé é falar. E la opera della fede è parlare. Cri, por isso falei. Io ho creduto, perciò ho parlato. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo 2, E la Bibbia dice in Genesi capitolo 2, no versículo 1, que Deus terminou toda a obra da criação. nel versicolo 1, che Dio ha finito tutta l'opera della E creazione. como foi que Deus criou todas as E coisas? come è che Lui ha fatto ogni cosa? Como foi que Deus, qual foi a obra que Deus realizou para ele criar todas as coisas? E cosa è che Lui ha messo in pratica affinché Lui creasse tutte le cose? Falando. È stato il parlare. E disse Deus: haja luz. E Dio disse E che abbia luce. disse Deus. E disse Dio. E disse E Deus. disse Dio. A obra de Deus foi falar. La opera di Dio è stato parlare. A obra da fé é falar. E la opera della fede è il A parlare. obra da fé não é dizimar, La opera della fede non è portare não é la fazer uma decima, campanha 7 quartas-feiras, non è fare una catena di 7 mercoledì, 7 cabeçadas do pé da cruz. cioè 7 testate nella croce. Não, isso não é obra. No, questo non vuol dire niente. A obra da fé é falar. E la opera della fede è il parlare. Eu somente posso dizer que tenho fé Io soltanto posso dire che ho fede se eu crer se io ho creduto e dizer. e se io ho parlato. Cri, por isso falei. Allora io ho creduto, perciò ho parlato. A fé não fala. E la fede non parla. Mas quando a fé é movimentada pelo crer, Ma quando la fede viene messa in azione per il Nós credere, falamos. noi parliamo. a ação da fé é falar. E l'azione della fede è il parlare. A obra da fé é falar. E la opera della fede è parlare. Eu estava no aeroporto esses tempos atrás, no Brasil, Io mi trovavo in Brasile tempo fa nell'aeroporto e passei os olhos por uma banca de revistas e livros, ed io ho guardato verso un gazzettino e tinha um livro lá que me chamou a atenção: e lì c'era un libro che mi ha chiamato l'attenzione. Os Segredos de uma Mente Milionária. I segreti della mente milionaria. E aí então eu peguei o livro nas minhas mãos, Ed io ho preso quel libro nelle mie mani dei uma olhadinha ali na contracapa e ho provato a leggere e qualcosa. tinha um resumo. E c'era un riassunto. O autor estava ensinando a necessidade E lì c'era scritto la de necessità. adquirir o hábito de administrar os recursos. E lì parlava riguardo della necessità Ele estava di... falando de algumas regrinhas de administração. Lui stava parlando a riguardo di prendere cura dei nostri beni materiali. Mas a mensagem central do autor era: Però il messaggio centrale di quel você libro não era: precisa ter muito dinheiro para aprender a administrar. tu non hai bisogno di avere così tanti soldi per amministrare. Para você administrar muito dinheiro e pouco dinheiro, o processo é o mesmo. Affinché tu possa essere un amministratore di tanti soldi o di poco, il processo è sempre lo stesso. É interessante que surgiu uma pergunta na minha mente. Ed è interessante che ho fatto una domanda a me stesso. As pessoas estão ensinando as pessoas a terem êxito nas suas administrações. E le persone stanno cercando di far sì che le altre persone possano essere ben messe nelle amministrazioni. Algumas pessoas estão ensinando como você obter vitória na sua vida. Ed alcune persone stanno cercando di insegnare affinché come tu puoi avere vittoria nella tua vita. Então, existem ensinamentos aqui na terra. E esistono dei insegnamenti qui nella terra. Qual é o ensinamento no mundo espiritual sobre ter vitória aqui na terra? Però qual è l'insegnamento nel mondo spirituale affinché possiamo avere O que vittoria a qui nella palavra de terra? Deus nos ensina sobre como ter vitória? E cos'è che la parola di Dio ci insegna riguardo alla vittoria e A di come palavra de Deus averla? nos ensina que a nossa vitória E la parola di Dio ci insegna che la nostra não vittoria vem com o nosso esforço, non viene attraverso il mio sforzo, não vem com o nosso suor, non viene attraverso il mio sudore, não vem com a nossa inteligência, non viene attraverso la mia não intelligenza, vem com as nossas estratégias, non viene attraverso le nostre não vem com o nosso strategie, network. non viene col nostro network. A palavra de Deus nos ensina E la parola di Dio ci que a insegna nossa vitória vem de Deus. che la nostra vittoria viene da Dio. Somente Deus é a fonte da nossa vitória. Soltanto Dio è la fontana della nostra E vittoria. vitória não é conquistada, E vittoria non è acquisita. a vitória é recebida. La vittoria tu ricevi. Olha esse texto de 1 Coríntios 15, 57. Prova a vedere questo testo di 1 Corinzi capitolo 15 versetto
versetto 1 57. Coríntios 15, 57 diz: 1 Corinzi 15:57 dice: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Ma Jesus Cristo. ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Graças a Deus que nos Grazie a Dio dá a vitória. che Lui ci dà la vittoria. A vitória é dada. La vittoria ci è stata data. Aqui nesse mundo espiritual, sobre esse forro, Qui nel mondo spirituale che è qui sopra, Deus libera a vitória para você. Dio ha già liberato la vittoria. Mas você é um cabeção. Però tu hai una testa così grande, Eu tô brincando com você, è solo un scherzo. só para acordar você. Você é um cabeção, Tu sei un testardo. você não é. Mas você acha que, assim como aquele livro que tinha aquelas regrinhas para você ter uma mente milionária, Però tu pensi che così come c'era quello libro che impone delle regole affinché tu possa acquisire una mente milionaria, você acha que no mundo espiritual você vai usar a mesma chave, o mesmo método. tu pensi che nel mondo spirituale potrai usare la stessa strategia. E na verdade não. E la verità non è così. Aqui no mundo espiritual é dado. Nel mondo spirituale ci è già stata E data. aí, como é que você acessa esse presente que ele nos dá? E com'è che tu puoi avere accesso a questo regalo che lui ci ha dato? Pela fé. Attraverso la fede. Pela fé. Per la O fede. justo vive pela E fé. del giusto vive per la fede. Fé é aceitar que nós não conquistamos as vitórias. Fede è accettare che noi non abbiamo acquisito le vittorie. Mas Deus Pai nos dá a vitória através dos méritos de Jesus. Però Dio ci dà le vittorie attraverso i meriti di Gesù Cristo. Eu posso escandalizar você? Io posso scandalizzarvi? Posso escandalizar Posso. você? Amém? Posso? Amém? Posso? Depois o pastor Adilson corrige. Poi il pastore Adilson mette a posto. Aí ele fica um mês aqui tentando corrigir os E meus poi lui erros. sarà qui un mese a cercare di sistemare tutto. Só existe um homem na face da terra que Deus ama. Esiste soltanto un uomo nella terra che Dio ama. Existe só um homem na face da terra que ele ouve as orações. Esiste un uomo soltanto in tutta la terra che lui ama. E esse homem é Jesus Cristo E de questo Nazaré. uomo si chiama Gesù Cristo di Nazareth. Se eu e você estamos em Cristo, Però se io e te siamo in Cristo, Ele nos ama. Lui ci ama. Ele ouve as nossas orações. E Lui ascolta le nostre nos dà a vitória. preghiere. E Lui ci dà la Se vittoria. você tentar conquistar alguma coisa de Deus, Se tu cercherai di raggiungere qualsiasi se não cosa for da Dio, através de Jesus Cristo, se che non sia attraverso Gesù Cristo, você vai ser derrotado. tu sarai un sconfitto. Você vai ser frustrado. Ti Em frustrerai todas as áreas da nossa in vida. tutte le aree Em della todas tua as áreas da vita. nossa vida. E è così. A vitória é recebida pela fé, E la vittoria avviene attraverso la fede, através da obra de Cristo attraverso Jesus. la opera di Cristo Gesù. Ter fé na obra de Cristo Jesus significa o quê? Avere fede nella opera di Cristo Gesù cosa vuol dire? Eu tenho a fé que ele nasceu da Virgem Maria. Io ho la fede che lui è nato da una vergine. Eu tenho fé que ele cresceu na Galileia. Io ho fede che lui ha cresciuto nella Galilea. Eu tenho fé que ele andou por toda parte fazendo bem. Io ho fede che lui girò per ogni parte e ha Eu fatto tenho del fé de que bene. ele morreu na cruz. Io ho fede che lui è stato Eu tenho morto fé lì que no nella terceiro dia croce. ele Io ho ressuscitou. fede che dopo 3 giorni lui è Eu tenho risorto. fé que ele foi elevado aos céus. Io ho fede che lui salì in cielo Está sentado à direita de e si Deus trova Pai. seduto alla destra di Dio Cheio de Padre. glória, cheio de Pieno di poder, gloria, cheio de di majestade, potenza, cheio de força. della maestà e forza, E brevemente e voltará. lui ritornerà. Fé que ele me dá a vitória. E io ho fede che lui mi dà la vittoria. Crer é o que libera a vitória. Credere è ciò che mi libera Dizer que questa a vitória vittoria. me E pertence parlare vuol dire mi che la faz vittoria appartiene acessar a a me. vitória. Mi permette di avere accesso alla vittoria. me permite explicar mais devagar. Io vorrei spiegare un pelino più. Filipenses 4:19. Filipenses 4, versículo 19. Filipenses 4:19 diz assim. Filipenses 4, 19. Na língua portuguesa, que não é tão bonita quanto o italiano, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo, através de Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam. Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Percebe que tudo que ele nos dá através de Cristo Jesus? Vedete che tutto ciò che lui ci dà attraverso Cristo Gesù? Somente através de Cristo Soltanto Jesus. attraverso Cristo? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Gesù ha detto: senza di me non potete fare Ele nulla. disse: ninguém vem ao Pai se não for por E mim. lui disse: nessuno potrà andare dal Somente Padre se através de non per Cristo me. Jesus. È soltanto attraverso lui. Olha, em Cristo Jesus significa através de Cristo Jesus, Em Cristo- por meio de Cristo Jesus, Em Cristo pelos Jesus. méritos de Cristo Jesus. Ele é o centro. In Cristo Gesù vuol dire attraverso
di lui è il centro di ogni cosa. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o Lui è princípio, l'alfa, ele é o fim. l'omega, Todas as l'inizio coisas e são la sustentadas por ele. Tutte le cose è stata A fatta minha per fé lui. é nele. E la mia fede si trova in lui. Aleluia. Aleluia. Gloria a Dio. Está escrito que Deus Pai supriu por causa de Cristo Jesus. E c'è scritto che il Dio Padre ha provveduto a causa di Cristo Gesù. Tudo aquilo que nós precisávamos. E tutto ciò che avevamo bisogno. Em primeiro lugar, nós temos fé na palavra de In Deus. primo posto abbiamo fede nella parola. Em segundo lugar, nós cremos na palavra de In Deus. secondo posto noi crediamo nella parola. E em terceiro lugar, nós declaramos a Ed palavra in de terzo Deus. posto noi dichiariamo la parola di Dio. Então a vitória é recebida. Allora la vittoria avviene. Estou dando uma chave para você aí. Io vi sto consegnando una chiave. Eu creio na palavra de Deus. Io credo nella parola di Dio. Eu recebo a palavra de Deus pela fé. Primeiro, pela fé na In palavra de primo, Deus. io ricevo la parola di Dio per la Em fede. segundo, eu creio. In secondo, io credo. Em terceiro, eu declaro. Ed in terzo, io dichiaro. 1 João capítulo 5, Prima Giovanni capitolo 5, versículos 4 e 5. versetto 4 e 5. 1 João 5, 4 e 5. Prima Giovanni capitolo 5, 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Tu credi che Gesù è il figlio di Dio? Diga assim, eu creio. Dica, io credo. Pronto. Você tem fé. Tu hai fede. Você tem fé. Tu hai E é fé. esta fé que vence o mundo. Ed è O questa que é fede- nascido de Deus. Vamos ver mais uma vez em italiano. È questa fede che vince il mondo. Mais uma vez. C'è scritto, poiché Poiché tutto quello quello che è nato da que Dio é nato de Dio. vince il mondo. Olha, porque todo aquele que crê. Ali o verbo está no passado, presente e futuro. Lì il verbo è nel passato, nel presente o nel futuro? Hã? Passado. Passato. Então, todo aquele que crê Allora tutti coloro che credono, que é nascido de Deus, tutti quelli che è nato da Dio, vence o mundo. vince il mondo. Você não vai vencer. Allora tu non vincerai, Você já venceu. tu hai già vinto. A Bíblia diz que você já venceu. La Bibbia dice questo. Você não tem a quantidade de euro no seu bolso porque você não crê. Allora tu non hai la quantità di euro nella tua tasca perché fino adesso tu non credi. Meu Deus. A fé é o elemento que vence o mundo. E la fede è l'elemento che vince il mondo. Crer é a fé em ação. Credere è la fede in azione. Declarar é obter a vitória. Allora dichiarare è avere la vittoria. A fórmula é a seguinte: E la formula è questa. fé Fede mais crer più credere mais dizer più dichiarare vence o mundo. vince il mondo. Crer em qualquer coisa? Ma credere in qualsiasi cosa? Não. No. Não é pensamento positivo. Non è un pensiero positivo. Eu vou ver na minha conta bancária 10 mil euros, 10 mil euros, 10 mil euros. Eu vou ver. Io vedrò la mia conta nel banco 10.000 euro, 10.000, 10.000. Não, No, não é assim. non è così. Nós precisamos crer em Cristo Jesus. Allora abbiamo bisogno di credere in Cristo Gesù. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Credere che Gesù è il figlio di Dio. Declarar que Jesus Cristo é o Filho E de Deus. dichiarare che Lui è il figlio di Dio. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Credere che Gesù è il figlio di Declarar Dio. que Jesus Cristo é o Filho de E Deus. dichiarare che Lui è il figlio di Dio. Esta é a fé que Questa vence todas è la as fede adversidades. che vince tutte le avversità. Amados, existem tantas notícias negativas nos nossos dias. Allora, fratelli, in questi giorni ci sono tante cattive notizie E essas notícias descrevem as obras de Satanás. e queste notizie parlano a riguardo delle opere di Satana. O que o diabo está fazendo. Ciò che Satana sta facendo. Em tudo quanto o diabo se envolve, Ed è tutto ciò che c'è lui in mezzo. existe morte, roubo e destruição. Esiste la morte, il rubo e distruzione. Aonde o diabo está agindo,
Dove Satana agisce, existe falta, esiste la mancanza, existe doença, la malattia, existe morte, la morte existe angústia, e l'angoscia. existe tristeza. Esiste anche la tristezza. O mundo jaz no maligno, declara a palavra de E il Deus. mondo giace nel maligno. Por isso você vê tanta corrupção, Allora è per questo che tu tanta vedi maldade, così tanta tanta corruzione, destruição, tanta malvagità, violência. distruzione e violenza. Mas a Bíblia Sagrada também diz que os nascidos de Deus venceram, vence e sempre vencerão o E mundo. la Bibbia dirà che coloro che sono nati da Dio hanno vinto e vincerà il mondo. Então, por gentileza, pare de prestar atenção no que o diabo está fazendo. Allora per cortesia fermatevi di dare attenzione a ciò che Satana sta facendo. Pare de dizer o que o diabo está Fermatevi di fazendo. dire ciò che lui sta facendo. Pare de orar dizendo: Deus, eu tenho um Ferma- problema. Deus, eu tenho uma luta. Deus, eu não tenho dinheiro. Deus, eu estou doente. Deus, eu estou desanimado. Para de dizer o que o diabo está fazendo. Smettetevi di pregare dicendo dei vostri problemi, delle vostre necessità. Smettetevi di dire quello che Satana sta facendo. Se a Bíblia diz que Jesus Cristo já nos deu a vitória, E se la Bibbia dice che Gesù ti ha già dato la vittoria, então ele não vê você necessitado. allora lui non vede che le tue necessità. Ele vê que você não acessou aquilo que ele te deu. Lui vede che tu ancora non hai avuto accesso a ciò che lui ti ha già dato. Mas ele não vê que ele não deu para você. Però lui non vede che lui non ti ha dato. Sabe o que tem acontecido comigo e com você? Sai cosa che succede con noi? Ele me deu um cheque de 10 milhões de euros. Lui a me mi ha dato un contrassegno di 10 milioni di euro. E eu peguei o cheque de 10 milhões de euros Ed io ho preso questo assegno di 10 milioni di euro e fiquei feliz. e sono rimasto così Aleluia. gioioso. Obrigado, Deus. Ringraziato tutto quanto. Obrigado, Deus. Grazie a Dio. 10 milhões de euros. Sabe o que eu fiz? Sai cosa ho fatto? Eu fui numa vidraçaria Io sono andato in una vetreria. e aí mandei colocar num quadro Io ho chiesto a lui di mettere ho chiesto di incorniciarlo e aí deixei lá os 10 milhões de euros no cheque num quadro. ed io ho lasciato lui lì incorniciato. E todos os dias eu passo e olho para aquele cheque E tutti i giorni io vedo quell'assegno e digo assim: eu tenho 10 milhões de e euros. dico guarda io ho 10 milioni di euro. E aí eu vou orar e diz: Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel esse mês. E quando io vado a pregare dico Signore ma questo mese Deus, mi eu manca i preciso soldi. ser abençoado. Io ho bisogno di pagare l'affitto, ho bisogno Deus, di eu essere preciso benedetto. pagar o seguro do carro. Ho bisogno di pagare l'assicurazione Eu preciso- dell'auto. Ho bisogno. E Deus olha para mim e para você e diz assim: o que você está fazendo? E Dio guarda verso di me e te dice ma Eu cosa já è não che te stai dei facendo? 10 milhões de euros. Guardate, non ti ho già dato un assegno di Por 10 que milioni? você não desconta esse cheque? Allora perché tu non prendi começa a questo usare soldi? isso. Inizia ad utilizzarlo. Aí você pergunta: como é que eu faço isso, Deus? E io ti domando, ma com'è che io faccio questo Dio? Pela fé em Cristo Jesus. Attraverso la fede in Cristo Gesù. Simples assim. È così semplice. Crer Credere e também declarar o que Jesus Cristo e anche fez. dichiarare ciò che lui ha Esta fatto. verdade bíblica deve ser estudada cuidadosamente, E questa verità deve essere studiata con pois eu e cura. você que cremos em Cristo Jesus E noi che abbiamo creduto in lui já vencemos o mundo. abbiamo già vinto il E mondo. por isso ele nos dá a vitória Ed è per questo lui ci dà la sobre vittoria o mundo sul mondo através da nossa fé em Cristo attraverso Jesus. la nostra fede in Cristo. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Perché la Bibbia dice che il giusto vive Se attraverso tirar la a fé fede. do justo, ele morre. E se tu togli la fede di una Se persona tirar giusta, a fé lui do justo, perisce. ele morre. Se tu togli, lui perisce. Sem fé em Jesus Cristo, nós temos a escassez e não a abundância. E senza fede non abbiamo l'abbondanza. Nós já aprendemos que o substantivo fé E abbiamo già capito che il sostantivo fede necessita de um verbo de ação ha que é crer. bisogno di un verbo di azione che è credere. E que a demonstração do nosso crer E la dimostrazione di credere é o nosso declarar, o è nosso il falar. nostro parlare, dichiarare. Agora nós necessitamos entender também Allora noi abbiamo bisogno di capire que anche o substantivo fé che il sostantivo fede necessita de um objeto. ha bisogno di un oggetto. E a pergunta que surge é: E la domanda che avviene è questa. quem é o objeto da nossa fé? Chi è l'oggetto della nostra fede? 1 João 5,5 responde. Prima Giovanni 5,5 dice 1 João 5,5 responde dizendo o seguinte: E quem risponde é così. que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Qual que é o objeto da fé? A colui Qual que que é a crede. substância da fé? Jesus.
Il sostantivo della fede, l'oggetto della fede è Gesù. Este texto bíblico revela que o objeto da fé é Jesus Cristo. E questo testo ci rivela che l'oggetto della fede è Gesù Cristo. Então eu não posso colocar fé em qualquer coisa. Allora io non posso avere fede in qualsiasi cosa. Ah, pastor, eu fui visitar uma irmã abençoada. Sono andato a fare una visita a una sorella E ela orou para benedetta. mim. E lei pregò E per ela me. disse, assim diz o E Senhor. lei disse, così dice l'Eterno. E ela me deu uma profecia. E mi ha dato anche una profezia. E agora eu estou crendo nessa profecia. Adesso io credo in questa profezia. Isso está na Bíblia? Questo si trova nella Bibbia? Não. No? Então chuta que é laço. Allora allontanati. Se a palavra que ela me deu não tem Bíblia, Se la parola che lei mi ha parlato non c'è la Bibbia, não creia nisso. allora non sta a credere. Não creia nisso. Non sta a credere. Não é ter fé na frase de autoajuda. Non è avere fede Non è ter fé in qualquer frase coisa. di autoaiuto in qualsiasi Nós cosa. devemos colocar a nossa fé e o nosso crer e o nosso declarar somente em Cristo Jesus. Noi abbiamo bisogno di avere la fede soltanto in Cristo Gesù. A Bíblia Sagrada diz que quem vence o mundo somente aquele que crê que Jesus E é o la Filho de Bibbia Deus. dice che chi vince il mondo è a colui che crede che Gesù è il figlio di Dio. Quem crê que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, E chi crede che Gesù è diventato uomo e ha vissuto tra noi, cheio de graça e de verdade. pieno di grazia e verità. Quem crê que Jesus Cristo morreu na cruz e E chi è ressuscitou. che crede che lui è morto nella croce e dopo è risorto? Quem crê que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai E chi è che crede che Gesù si trova alla destra di Dio e brevemente voltará, e tornerà presto? é este que vence o mundo. È colui che vince il mondo. Vamos recapitular. Allora facciamo un riassunto Depois eu dou a prova, o teste para vocês marcarem o X. e dopo io vi darò il test. A fé necessita de ação. Allora, la fede ha bisogno di azione A ação da fé é crer. e l'azione della fede è O credere. crer necessita de liberação. E il credere ha bisogno di ha bisogno di A liberazione. liberação do crer é a declaração. E la liberazione del credere è la dichiarazione. A fé necessita de um objeto. E la fede ha bisogno di un oggetto. O objeto da fé é Jesus E Cristo. l'oggetto della fede è Gesù Cristo. Estão comigo? Siete con me? Amados, aqui você tem um segredo. Aqui você tem Allora, uma chave. fratelli, qui c'è un segreto, c'è una chiave. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade. Allora non possiamo dimenticarsi di questa verità. Vou usar o seguinte exemplo. Allora io vi darò questo esempio. Imagina que entre dois prédios, dois edifícios, Provate a immaginare che tra due grattacieli alguém coloca um cabo de aço. e qualcuno lì appende un cavo di acciaio E aí um equilibrista vai andar em cima desse cabo de aço. e una persona prova ad equilibrarsi sopra. Aí ele chega ali e pergunta para todo mundo que está lá embaixo: E quando lui sale su, lui guarda sotto e domanda a tutti coloro che lo vocês stanno creem que eu guardando: consigo atravessar esse cabo de aço? voi credete che io riesco ad andare da una parte all'altra? A multidão diz E sim. la moltitudine dice sì. Alguns esperando que ele caia. Alcuni hanno desiderio che lui Ele pega aquela vara e lui prova a prendere il bastone e começa a andar. e inizia ad equilibrarsi sul cavo Ele atravessa. e lui riesce ad attraversarlo. Aí ele pega, eu não sei como que vocês chamam aqui, aquele carrinho de mão, aquele que o pedreiro usa na obra. Carriola. Carriola. E lui prende una carriola. E ele diz: você crê que eu posso atravessar empurrando essa carriola? E tu credi che io posso attraversare portando questa carriola? A multidão diz: E sim. la moltitudine dice sì. E aí então ele atravessa com a carriola. E lui attraversa con la carriola. Agora ele pega um saco de cimento, Adesso lui prende un sacco di coloca na cemento carriola, e mette dentro quella diz: carriola vocês creem que eu posso atravessar empurrando essa carriola com um saco de cimento? e domanda ancora se loro credono che lui possa farlo. A multidão diz: sim. La moltitudine dice sì. Ele E atravessa. ancora com una o volta cimento. lo fa. Aí ele diz: quem de vocês gostaria de sentar aqui para eu levar do outro lado? E dopo lui domanda alla moltitudine: chi di voi vuole salire qui su e sedersi su questa carriola? Aí ninguém. E nessuno. Isso significa que eles não creem. E questo vuol dire che significa che loro non credono.
Porque a fé precisa da ação do Perché crer. la fede ha bisogno dell'azione del E quando credere. você crê, você age. E quando tu credi, Quando você tu crê, você se agisci. move. Tu ti muovi. Quando você crê, você muda o seu E quando humor. tu credi, tu cambia il tuo umore. Quando você crê, você não perde as noites de sono. Tu non perdi più le tue notti di Quando você crê, você confessa. sono. E quando tu credi, tu confessa. Você confessa a palavra Tu de parla Deus. a riguardo della parola di E esta Dio. é a vitória que vence o E mundo. questa è la vittoria che vince il mondo. A nossa È fé. la nostra fede. Vencer o mundo é Allora vincere il mondo não se deixar dominar pelo mundo, e non lasciarsi essere guidato mas dal mondo, dominar declarando a palavra de ma Deus. è dominare il mondo dichiarando la parola di Dio. Vencer o mundo é Vincere il mondo não ser influenciado, è non essere influenziato, mas influenciar. ma essere un influenziatore. Não ser governado, Non essere governato, mas governar. ma essere un governatore. não é ser servo, Non è essere un servo, mas é ser Senhor. ma è essere un signore. Vencer o mundo No, vincere il é mondo ter fé em Cristo è avere Jesus. fede in Cristo É Gesù. crer em Cristo É Jesus. credere in Gesù. É declarar a palavra È de Cristo dichiarare Jesus. la parola di Cristo Gesù. Se a palavra de Deus diz, Se la parola di Dio você é dice, como uma árvore tu sei come un albero plantada piantata junto a um riacho de águas. vicino a un ruscelli di acqua. Você dá fruto na estação Allora própria. tu darai il frutto As nella suas sua folhas não stagione. murcham. Le sue foglie E sono tudo que você belle. faz prospera. E tutto ciò che E farai tudo que você faz prospera. E tutto E ciò tudo que farai você faz prospera. Se Sarai está prospero. escrito, eu É creio. Se está escrito, escrito, credo. eu creio. É E se eu escrito. creio, eu E confesso. se E io se eu credo, confesso, io isso é dichiaro. meu. E se io dichiaro è mio. Aleluia. Aleluia. Como crer corretamente? Ma come credere nel modo giusto? Eu recebi um vídeo de um pastor americano Un pastore americano mi ha girato un video e eu achei linda a mensagem dele. e io ho trovato bellissimo il suo messaggio. Ele tem uma capacidade de ensinar. E questo uomo ha una capacità di insegnare. Eu fiquei apaixonado por ele. E sono rimasto così appassionato per lui. E ele, no meio da mensagem, E in mezzo al messaggio, ele falou assim: eu fico imaginando lui disse così: io provo a immaginare quando o ladrão da cruz quando il ladro della croce chegou no céu. arrivò su in cielo. Jesus foi crucificado. Gesù è stato crocifisso, De um lado tinha um ladrão a fianco di e do outro lado outro. nei suoi fianchi c'erano due ladri. E o ladrão que estava num lado E il ladro che c'era alla sua disse: destra Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. disse: guarda, Signore, ricordati di me quando adentrerai E nel tuo Jesus regno. disse: ok, E Gesù disse: Tá bom. ok, va tá bom. bene. E todos os três morrem. E tutti e tre muoiono. Jesus e os dois ladrões. Gesù più loro due. E esse ladrão que creu em Cristo E questo ladro che ha creduto e que disse: e che ha detto: lembra-te de mim. ricordati di me. E que Jesus falou assim: eu não te esqueço. E Gesù disse: io non ti dimentico. Ele foi lá para o céu. Lui salì in cielo. Chegando lá, ele bateu na porta. Quando lui arriva, lui bussa sulla porta. E o anjo abriu a porta. Tem um E anjo l'angelo porteiro. ha aperto la porta. E o anjo porteiro abriu a porta E quando hanno aperto la porta e disse: pois não? e hanno detto: Ele falou: aqui é o céu? qui è il cielo. Sim, aqui é o céu. Sì, qui è il cielo. Eu quero entrar. Io voglio entrare. Você quer entrar? Ma perché? Perguntou o anjo. Domandò l'angelo. Que igreja que você frequentou? Ma in quale chiesa sei andato tu? Ele falou assim: nenhuma. Nessuna? Nem sei o que é igreja. Io non so neanche cos'è questo. Que dia que você foi batizado? E che giorno è che tu sei stato battezzata? Ele falou: eu nunca me batizei. Lui rispose: guarda, non è mai successo. Por quantos anos você deu dízimo? E l'angelo domanda ancora: ma per quanti anni Eu hai nem sei o portato che è la tua dízimo. decima? Io non so neanche cosa vuoi dire questo. Mas você servia no louvor da igreja? Ma tu serviva nella lode della chiesa? Não. No. Ele falou: só um pouquinho, só um pouquinho. Allora aspetta un attimo. Aquele anjo foi atrás de um anjo maior, de um anjão. L'angelo è andato dietro a un angelo più grande E aí trouxe o anjão. e ha portato lui. E falou pro anjão: olha, tem uma situação aqui que eu não consigo resolver. E ha portato il suo capo dicendo: guarda, c'è E o una anjão situazione pergunta: qua che non riesco a O que sistemare. você quer? Cioè, ma cos'è che tu Eu desideri? quero entrar no céu. Il ladro risponde: io voglio entrare. Mas que igreja que você frequentava? Ma a quale chiesa tu andavi? Ele falou: nenhuma igreja. Ma nessuna. E ele repete as mesmas perguntas. E lui risponde le stesse cose, le stesse domande. E o ladrão da cruz diz: eu não fiz nada disso. E il ladro della croce dice: guarda, io non ho fatto niente di questo. Então ele faz a pergunta: por que é que você quer entrar então? Allora lui domanda: ma perché tu vuoi entrare?
Porque o homem da cruz do meio disse que eu podia vir. Perché l'uomo della croce in mezzo diceva a me, mi ha detto che io potevo venire. O homem da cruz do meio, chamado Jesus Cristo Perché de l'uomo Nazaré, della croce in mezzo, chiamato Ele Gesù disse Cristo che di eu podia Nazareth, vir. ha detto io E posso aqui venire eu estou. ed io qui mi trovo. O homem da cruz do meio disse L'uomo della croce in mezzo que você disse está perdoado. tu sei perdonato. Então você está perdoado. Allora sei perdonato. Ele disse que você está curado. Lui disse sei Então guarito. você está curado. Allora sei guarito. Ele disse que você está santificado. Allora disse sei santificato. Então você está santificado. Allora sei santificato. Ele disse que você é herdeiro de Deus. Lui disse sei un erede. Então você é herdeiro de Un Deus. erede. Allora sei erede. Ele disse que você é uma nova criação. Sei una nuova creatura. Então você é uma nova criação. Allora sei una nuova creatura. Ele disse que você anda e não se cansa. Lui dice tu cammina Então ma você non não ti se stancherai. cansa. Allora non ti O homem stancherai. da cruz do meio disse L'uomo della croce in que mezzo ha você é detto templo do Espírito Santo. tu sei tempio dello Então Spirito. você é templo do Espírito Allora Santo. sei il Ele tempio disse que dello você é Spirito. amado de Deus. Sei amato da Então Dio. você é amado de Deus. Sei amato. Ele disse que não há condenação na sua Lui vida. dice che non c'è più Então condanna. não há condenação Allora na sua non c'è vida. più. O homem da cruz do meio disse. Quell'uomo disse. O homem da cruz do meio disse. L'uomo della croce in E se mezzo ha ele detto. disse é E suficiente. se lui ha detto E se ele basta. disse basta. Se lui ha E se detto ele basta. disse a vitória é Se lui sua. ha detto la E vittoria agora você è tua. precisa dizer o que o homem da cruz do meio disse. Allora adesso tu hai bisogno di dire ciò E che é quell'uomo esta a disse. vitória que você alcança, que você E obtém. questa è la vittoria che tu ottieni. A fé no que o homem da cruz La do meio fede in disse. ciò che l'uomo della croce in mezzo ha detto. Aleluia. Alleluia. Aleluia. Tem crente aqui hoje? Ci sono credenti oggi qui? Aleluia. Aleluia. O que o homem da cruz do meio disse é suficiente. Ciò che l'uomo della croce in mezzo ha detto basta. Por isso que o poeta canta numa música. È per questo che c'è una persona che canta in una musica. Eu não estava no Éden. Io non mi trovavo nell'Eden. E eu herdei a culpa. Io sono erede della colpa. Mas eu também não estava na cruz. Io non mi trovavo nella croce. Herdei a graça e o perdão. E sono erede della grazia e del perdono. É desse jeito. È così. Por isso não há demônios, È per questo che non ci sono não há demoni, poderes, non ci sono potenza, não há força non ci sono que forza consiga invalidar che riesca ad o annullare que o homem da cruz do meio disse. ciò che l'uomo della croce in mezzo ha detto. Graças a Deus por isso. Grazie a Dio per questo. Se tem alguém que crê nisso, faça um barulho, diga Se c'è alguma coisa. qualcuno che crede in questo, glorifica il Signore. Aleluia, 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 aleluia. Alleluia. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ebrei capitolo 1, versetto 13. Diz assim, Hebreus 1, 3. Ebrei 1, 13. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Egli che è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Sustene tutte. Per la sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Pronto. Ele sustenta todas as coisas pela palavra E do seu lui poder. sostiene tutte le cose attraverso la O sua seu parola. coração nesta hora está batendo 60, 70 vezes por minuto. E il tuo cuore in questo momento ha un battito di 60-70 volte al minuto. Sabe por quê? Sai cosa vuoi dire? Ele sustenta esse Perché batimento. lui sostiene il tuo cuore. Porque ele sustenta. Lui sostiene. Meu Deus. Por isso ele diz: receba a sua cura, E per questo lui dice: riceva la tua guarigione, receba a sua abundância, ricevi la tua abbondanza, receba a unção, ricevi la tua receba unzione, alegria, ricevi la tua receba allegria, autoridade, autorità, receba vitória. vittoria. O homem da cruz do meio é Jesus Cristo de L'uomo della Nazaré. croce in mezzo è Gesù Cristo di É o homem que Nazareth. deixou o túmulo vazio. È l'uomo che lasciò É o homem la- que está il sentado à sepolcro direita de Deus e Pai. si trova seduto alla É o destra homem di que está Dio. voltando. È l'uomo che tornerà. É o homem que te ama. È l'uomo che ti ama. Aleluia. Crer corretamente é crer em tudo em que o homem da cruz do meio disse. Credere veramente è credere in tutto ciò che l'uomo della croce in mezzo ha detto. E esta é a vitória que vence o E mundo. questa è la vittoria che vince La il nostra mondo. fede. La nostra fede. Está recebendo essa palavra?